Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, mais uma vez estamos juntos, unidos nessa missão missionária. Dentro desse espírito missionário, queremos realizar essa maravilha desse projeto evangelizador, que são as homilias diárias desse nosso amado canal. Hoje nós vamos ver no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 14 a 23. Dá um sinal, acione o sininho, compartilhe, e aí você fará parte dessa bela e grandiosa missão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas, mas alguns disseram: é por Bezebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos e seus corações, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Bezebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Bezebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem forte, mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura que ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós começaríamos com algumas perguntas que se faz necessário para nós entendermos, ou melhor, colocarmos no coração, na nossa vida, o Evangelho de hoje. Primeira pergunta seria: eu cuido de mim, do meu coração, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos? Eu guardo o tesouro da graça? Eu guardo a presença do Espírito Santo em mim? Ou deixo tudo como está, me acho seguro, estou bem assim, estou tudo bem? Aqui é que está o grande perigo. Aqui é que está o nosso grande perigo. A falta de vigilância, de observar as ações que o demônio vai agindo em nós sutilmente. Demônio que faz barulho, bom, vamos duvidar se não é uma fantasia de quem está fazendo esse barulho. O demônio age sutilmente. Quando você menos esperar, ele está agindo. Então, nós precisamos responder a essas perguntas. Se nós estamos de fato em sintonia com o Senhor, se nós estamos guardando os preceitos, se nós estamos de fato vivendo a pedagogia de Deus. Porque o padre começa fazendo essas perguntas? Porque a resposta para essas perguntas vai depender muito, muito mesmo, dos cuidados, ou seja, da nossa experiência com Deus,
da nossa convivência com Deus, daquilo que nos atrai em Deus. Então vai depender muito, nós precisamos ter esse cuidado. E aí Jesus começa a expulsar lá um demônio que era mudo e surdo. E aí é interessante, os discípulos talvez tentaram tirar esse demônio. Talvez seja esse mesmo episódio narrado por outro discípulo, que Jesus tenta tirar, que os discípulos, melhor dizendo, tentam tirar os demônios, mas não conseguia, porque o demônio era mudo e surdo, e Jesus vai e tira o demônio, porque Jesus vê o que é a ação do ser humano em Deus e vê o que é a ação do ser humano no demônio. Jesus vê quando nós estamos na graça e quando estamos na desgraça. Então, Jesus fez a oração e o diabo largou aquele homem, abandonou aquele homem. Exatamente isso, esses cuidados. Às vezes a gente acha que está muito bem espiritualmente, a gente está muito bem. De vez em quando a gente reza. Não, se eu estou muito bem é porque eu rezo sempre. Se eu estou muito bem é porque a minha vida de oração, ela tem um cadeamento, ou seja, ela tem uma insistência, ela tem uma constância. E se ela não tiver uma constância, eu rezo quando quero, eu rezo quando posso, eu rezo quando as coisas não estão bem, eu rezo. Aí, essa inconstância é exatamente a oportunidade que o demônio vai agir. O demônio vai encontrar uma brecha para agir. Por isso que Jesus fala assim, olha, uma casa bem guardada, bem protegida, vem aquele que é mais forte, um ladrão que é mais forte, um ladrão que tem maiores armas, e ele vai e entra na casa e rouba tudo. Mas se você tiver nele, no Senhor Jesus, o ladrão não vai entrar na tua casa, porque Jesus é o guarda de Israel, né? É aquele que não dorme nem cochila, é aquele que está na presença do Pai e que roga ao Pai por você e que vê a sua luta na sua vida de oração, de manter a sua vida em dia de oração, manter o sacramento de confissão, da Eucaristia, manter uma vida com seriedade, se casado sacramentado for, se tem uma vida de viúva coerente àquilo que Deus pede, que tem uma vida de solteiro coerente com aquilo que Deus nos convida. Então, hoje nós somos chamados a nos perguntarmos se de fato nós temos diante daquela pergunta que era feita lá do início, se eu tenho cuidado de mim, né? Se eu tenho cuidado do meu coração, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, se eu tenho que cuidar de tudo isso, né? Então, para que de fato nós consigamos interagir com Deus e não com o demônio. O demônio sempre vai voltar. Lembra sempre e que se você não estiver em guarda, no sentido de quem está vigilante, ele voltará, ele vai voltar. Vira e mexe, ele procura oportunidade para voltar. É através de uma fofoca, de uma mentira, é através de uma posição contrária à igreja, é através de um testemunho contrário, e ele vai voltar. Ele vai voltar. Então eu preciso estar atento, eu preciso impedir que o demônio volte. E se ele voltar, que ele saia, porque você decidiu por Deus. Por isso que Jesus diz assim no final desse evangelho, quem está comigo, ou melhor dizendo, quem não está comigo é quem não recolhe comigo. Ou seja, Jesus é aquele que recolhe as graças. E se você não está com Jesus, você não recolhe a graça. Então é aquele da verdade que dispersa a graça, dispensa
a graça de Deus. Então que hoje, a partir desse evangelho, tenhamos a graça de Deus na nossa vida, para que em tudo possamos ser coerente naquilo que Deus nos chama a realizar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a graça de sermos coerentes ao nosso Senhor Jesus Cristo, quer por palavras e ações. Que Nossa Senhora, Rainha do Clero, nos abençoe e nos dê a graça de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.